Meus amigos, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos envolva com a sua santa paz. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite dessa casa. Para mim é uma grata satisfação estar aqui de retorno. Me sinto muito feliz. Quero agradecer aos trabalhadores deste santo lugar que trabalham diuturnamente para manter as atividades. Que Jesus os abençoe e os encoraje a vencer as vicissitudes e também os abençoe pela renúncia que fazem. E quero também agradecer a presença de todos vocês, que o Pai de excelentíssima grandeza e misericórdia, que nos vê em todas as nossas dificuldades, nos assista na medida delas. Atitude mental da vida diária. E aí nós nos perguntamos sobre a importância do pensamento. Somos antenas psíquicas, antenas radiantes, dotados de uma força grandiosa de produzir pensamentos. Os pensamentos foram analisados por Allan Kardec e a partir disso por outros espíritos, como por exemplo André Luiz, quando ele vai examinar que a matéria mental que nós produzimos, a força da nossa vontade, nos faz verdadeiramente poderosos como deuses, como o Cristo nos advertiu. Isso significa que nós temos uma grande responsabilidade por aquilo que pensamos e tudo que pensamos vamos construindo em derredor dos nossos passos. Bem se vê que a matéria mental não é uma matéria como a deste objeto, como de uma mesa, como de uma cadeira. É uma matéria formada de uma estrutura diferente, mas nem por isso, sem que os nossos olhos não possam ver, não significa que ela não exista. Existe sim e tem grande poder. Um poder capaz de gerar a saúde ou a doença. E é exatamente isso que Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, na obra Momentos de Saúde e de Consciência, vai dizer. As nossas forças psíquicas, bem direcionadas através dos nossos sentimentos, são capazes de gerar saúde ou doença mental. Significa que o que nós vitalizamos, aqueles pensamentos que nós agasalhamos, vai nos cobrindo de um sentimento de plenitude, de serenidade, de paz interior ou de angústia, melancolia, até descambar no desgosto pela vida. Nós somos influenciados e somos influenciadores o tempo inteiro. No mundo atual, corporal, em que nós estamos internados, ou seja, nos conectamos como antenas entre encarnados e, sobretudo, entre desencarnados. E se nós desprezarmos a vigilância dos nossos pensamentos, poderemos incorrer no equívoco de sermos fortemente influenciados por outras antenas psíquicas que também se comuniquem conosco. Mas é na obra Vida, Desafio e Soluções que Joana de Ângeles vai apresentar uma espécie de manual prático sobre a nossa atitude mental da vida diária. No capítulo 4, quando ela vai falar sobre hábitos mentais, ela vai dizer que pensar se aprende. Assim como nós temos os nossos hábitos da vida cotidiana, levantamos de manhã porque colocamos o relógio para despertar, a seguir tomamos banho, depois tomamos café, nos aprontamos para ir para o trabalho, são todos hábitos culturais que nós nos acostumamos a seguir. Assim também são os nossos pensamentos. Nós não podemos controlá-los. Os sentimentos de angústia e de aflição muitas vezes eclodem do nosso inconsciente, porque o nosso passado de sombras, em geral, é uma coleção de pequenas torpezas, iniquidades, deslizes morais que fomos colecionando através do tempo. Mas quando esses pensamentos vêm, nós temos o dever, a força de vontade e o poder de querer não nos demorarmos nesse tipo de pensamento. Portanto, os hábitos que nós enraizamos ao longo dos séculos podem ser reaprendidos. E se hoje a cada pensamento deprimente substituímos por um pensamento otimista, veremos que essa é uma forma diferente de ver a vida. Ver a vida por olhos mais otimistas, mais esperançosos. E é justamente isso que vai gerando hábitos mentais mais elevados. E Joana vai afirmar que esses hábitos mentais nos dirigem à conduta. Veja que interessante. Nós definitivamente somos aquilo que pensamos. E à medida que nós vamos vitalizando esses pensamentos respondem pelos nossos comportamentos. Portanto, se hoje nós ligamos a TV, ouvimos na rede social um destilar de agressividade, de violência, de desrespeito, de intolerância, aquilo é fruto do que tem sido pensado, raciocinado e vitalizado pelo maior número de pessoas.
E é por isso que em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer que num planeta de provas e expiações, como é o caso neste momento, o planeta Terra, é aquele em que o mal predomina, porque os pensamentos maus ainda são predominantes. Mas o bem tem uma força imbatível, uma força quase irresistível. Portanto, todo o nosso esforço difícil de vencer essas nossas más inclinações terá um efeito arrebatador ao longo do tempo. Veja que essas evocações inconscientes, os pensamentos que nós não queríamos, mas que muitas vezes pensamos, nutrimos e às vezes até nos regozijamos com eles, eles são fruto das nossas vivências e dos nossos comportamentos ao longo do tempo. E se queremos mudar um comportamento, sabemos que precisamos de um esforço maior. Por exemplo, quando eu estou acima do peso e resolvo fazer uma dieta, eu vou mudar os meus hábitos alimentares. Aquilo vai mudar a forma como eu procedi com a minha alimentação ao longo de muitos anos. Assim como eu levei muitos anos para ganhar o peso, eu não posso dispensar mais anos ainda de persistência para os perder. Então, todos os nossos hábitos, eles precisam ser aprendidos e é necessário que haja uma persistência a fim de que nós possamos vencê-los. Mas é na obra Mecanismos da Mediunidade, por André Luiz, que nós entendemos verdadeiramente o poder do pensamento. Ele vai anunciar 3 leis para o pensamento, e a primeira delas é a lei de responsabilidade. André Luiz repete o Cristo, a cada um segundo as suas obras. Significa que tudo que nós pensamos, nós somos os responsáveis por isso. O que nós plasmamos, através dos nossos pensamentos, gravitam ao derredor dos nossos passos e estão com a nossa impressão digital, tanto para o bem como para o mal. Nenhum de nós pode se desvencilhar daquilo que produzimos pelos nossos pensamentos. Então, se queremos imaginar como nós desencarnaremos, quando nós retornaremos para o mundo espiritual, que pode ser daqui a 10 anos ou daqui a 10 minutos, não sabemos, é só observarmos o que nós temos vitalizado. É a nossa atitude mental perante a vida que vai definir o lugar para onde nós vamos. Porque, de acordo com a doutrina espírita, não existe céu ou inferno. Existe um estado de consciência que plasma ao redor dos nossos passos o lugar para onde a gente vai. A nossa morada, agora, é o nosso corpo, mas antes dele é o nosso corpo mental. Aquilo que nós alimentamos e vitalizamos em nossos pensamentos é justamente o estado de consciência que nós estamos erigindo. E é para lá que nós iremos arrastados quando nos despojarmos do envoltório físico, do ergástulo carnal. Porque, por enquanto, estamos sendo velados pela carne. Mas despojados do corpo físico, seremos revelados. E outras mentes que também vibram na mesma sintonia que nós irão se afeiçoar aos nossos pensamentos, vitalizá-los, formando um grande campo energético. Vejam como a questão é complexa. Não por acaso, os espíritos disseram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos que é pelo pensamento que o espírito consegue gozar de máxima e total liberdade. Não há entraves para o pensamento. Mesmo aquilo que seja imoral, eu posso pensar. Mesmo aquilo que seja ilícito, eu também posso pensar. E não há nenhuma lei humana que me possa coibir, pelo menos não ainda. Isso significa que a única forma de eu ser totalmente livre é pelo pensamento. Mas, de acordo com a lei de responsabilidade, essa liberdade também me dá a responsabilidade pela forma como eu tenho pensado. Então, mesmo que a lei humana não possa me pegar, a consciência divina que jaz em mim está observando e anotando aquilo que eu tenho nutrido e vitalizado. Mas existe uma segunda lei, a lei de assimilação. Significa que os pensamentos que eu nutro e vitalizo não necessariamente são meus. Podem ser pensamentos advindos de outras mentes que, como eu, também são forças psíquicas irradiantes e eu incorporo esses pensamentos como se fossem meus. Mas por que eu faço isso? Porque eu assumo a responsabilidade por algo que nem eu mesma criei? Porque nós nos afinizamos. Por isso, à medida que nós nutrimos os pensamentos, nós colocamos uma espécie de marca registrada neles. Vibram numa determinada frequência, numa determinada faixa vibratória, de acordo com o nosso estado de moralidade e de aperfeiçoamento evolutivo. E somos reforçados por outras mentes nesse mesmo estado de coisas. Se nós estamos internados num planeta onde o mal predomina,
devemos supor, sem muito esforço, que as sombras densas nos povoam, se acercam de nós, e que a maior parte dessas influências, em verdade, são negativas, mas o bem tem um arrebatamento irresistível. Significa que se por um esforço de vontade eu decidi, por exemplo, através da prece, elevar os meus pensamentos a Deus, eu consigo me conectar com a espiritualidade superior que não deixa de me assessorar. Basta o meu querer. Mas se ao contrário, eu me regozijo com os pensamentos de inveja, de ciúme, de agressividade, porque é através dele que eu consigo descarregar todas as aflições que eu sinto e que eu não tenho um mecanismo melhor para lidar com esse conflito, eu pagarei o preço pela minha própria imperfeição. E esse preço não é outro, senão a infelicidade. O espírito padece das suas próprias imperfeições. Esse é o preço a se pagar, escreveu Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno. Mas há ainda uma terceira lei. E essa terceira lei é mais interessante. É a lei do discernimento. A lei do discernimento significa que ninguém pensa aquilo que não consegue compreender. E isso parece muito lógico, porque se eu não consigo compreender, de certa forma eu não consigo vitalizar. E aí nós nos perguntamos como é que os cristãos primitivos, em especial os apóstolos na época do Cristo, que eram pessoas simples e iletradas, pessoas que eram pescadores, eram comerciantes, cobradores de impostos, meretrizes, que não tinham metade do conhecimento intelectual dos fariseus e doutores da lei, como eles conseguiam compreender uma mensagem de altíssimo valor moral como a mensagem do Cristo? Porque eles tinham os bons sentimentos, eles tinham uma boa vontade. E isso significa que, se nós queremos mudar a nossa atitude mental perante a vida, precisamos de um esforço para compreender essa mensagem que nós já reconhecemos, que leva ao caminho do bem, que leva à felicidade, mas que está na contramão daquilo que a sociedade atual nos apresenta. Quando nós pensamos nas grandes figuras históricas que encontraram com Cristo presencialmente, Públio Lentulus, Emmanuel, na obra que ele mesmo escreveu pela psicografia de Chico Xavier há 2000 anos, encontrou Cristo e não se sentiu arrebatado. Nicodemos, fariseu, doutor da lei, perguntou ao Cristo, o qual reconhecia que era Messias, o que era o reino dos céus. E o Cristo explicando-lhe que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus, ele não conseguiu compreender, mas os simples pescadores conseguiram, porque colocaram o seu esforço de vontade à prova para o aprimoramento íntimo. Mudar os nossos hábitos mentais requer esforço, requer um trabalho indiscutível e que ninguém poderá fazer por nós. E foi isso que o Cristo nos mostrou quando, exercitando o seu amor-autonomia, conferiu responsabilidade a todos os indivíduos para que pudessem curar-se das suas próprias aflições. E agora eu gostaria de fazer um convite, que nós voltássemos às cenas do cristianismo primitivo, voltássemos à época do Cristo e em especial na cidade de Cafarnaum. Naquela época, Jesus estava entre nós, num planeta Terra, num planeta com pessoas difíceis, complicadas, cheias de conflitos. Amélia Rodrigues vai dizer na obra Primícias do Reino que Cafarnaum era uma cidade que parecia um poema de ternura. Havia uma comunhão indescritível da natureza com o próprio Messias, que houvera deixado temporariamente os cimos do progresso e o convívio com anjos para conviver conosco. E havia um homem em especial que padecia de uma paralisia por todo o seu corpo já há muitos anos. Era o paralítico de Cafarnaum. E ele sabia que Jesus estava por aquelas cercanias e que estava operando curas. Portanto, ele fortaleceu-se de boa vontade e bom ânimo, reuniu alguns amigos que pudessem carregá-lo com cama e tudo para o lugar onde ele estava. Ele estava precisamente na casa de Simão Pedro. Nós podemos imaginar que naquela época passava-se de boca a ouvido a propaganda de que o Cristo estava fazendo muitas curas, mas ele não houvera vindo para ser um curandeiro vulgar. E como tinha uma multidão muito grande, o paralítico não conseguiu chegar próximo do Cristo. Então teve uma ideia um tanto quanto inusitada. Foi até o telhado, retirou algumas telhas e, com a ajuda e o concurso de alguns dos seus amigos, desceu a cama no meio da multidão.
Jesus estacou e observou aquela cena um tanto quanto excêntrica. E a cama foi descendo aos poucos até chegar ao solo, na região onde eles estavam. Jesus comoveu-se, compadeceu-se da situação daquele paralítico. Imaginou o tanto de esforço que ele houvera feito para chegar até aquele lugar, certo de que seria curado. E, com o coração embargado de júbilo e de ternura, lhe diz: os seus pecados lhe foram perdoados. A multidão sorriu. Alguns fariseus que estavam à espreita escondidos o acusavam de blasfemo. Como assim os teus pecados lhe foram perdoados? Afinal, o que um paralítico queria? Que voltasse a andar. Como assim os seus pecados lhe foram perdoados? E mais tarde, o evangelista Mateus vai explicar o que é mais fácil dizer: os teus pecados lhe foram perdoados, ou levanta-te e anda. Porque em geral nós procuramos invariavelmente as casas espíritas, os grandes templos, para uma cura exterior. Jesus promovia naquele momento uma cura interior ao próprio espírito ali, temporariamente paralisado. Mas em geral nós não damos o valor imprescindível que essas curas internas têm, esquecendo que somos espíritos imortais e que muitas vezes as doenças que nos acometem na vida atual é o processo de cura do espírito que está buscando a remissão dos seus próprios pecados. E então, no meio daquela confusão, ele penetra o psiquismo daquele homem. E aquele era Natanael ben Elias, no meio de uma multidão insaciável, todos com as suas aflições e com o seu desejo de curar. Jesus, praticamente exaurido das suas forças, atendendo a todos sem distinção, começa a experimentar algum dó e alguma melancolia em respeito àquelas pessoas. Ele houvera passado o dia inteiro fazendo curas, ajudando aquelas pessoas. Mas efetivamente, qual o significado para aqueles espíritos? Ele vinha não para ser um curandeiro vulgar, mas para despertar as criaturas para a sua evolução espiritual, para a necessidade de que cada um pudesse utilizar o seu próprio esforço para não errar mais, para transformar as suas delinquências em novas virtudes a serem angariadas. E foi nesse íntere que ele proferiu as seguintes palavras: porque ninguém põe remendo novo em roupa velha, porque força o tecido velho e o esgaça. Isso significa que se nós, com os nossos espinhos na carne, como vai dizer o apóstolo Paulo, trazemos as nossas aflições desde a vida presente ou de vidas pregressas, nós não podemos ser um homem novo sem que possamos antes curar os nossos tecidos. Precisamos nos revestir de uma roupagem nova, porque os remendos não são aceitos e esgaçarão aquilo que nós somos. E para que nós nos tornemos homens novos, precisamos reavaliar psiquicamente como nós temos procedido através dos nossos pensamentos e dos nossos atos, a avaliar a nossa conduta. E é por isso que na questão 919, Santo Agostinho foi tão enfático sobre o que ele fazia todos os dias antes de dormir. Passava em revista os atos mais marcantes do seu dia, aquilo que ele houvera proferido, o bem que ele houvera deixado de fazer, porque nós somos responsáveis não apenas pelo mal que fazemos, mas sobretudo pelo mal que sucede, pelo bem que nós deixamos de fazer. E através dessa reflexão interior, tão difícil, tão pouco frequentemente feita, porque a sociedade atual nos leva a aparecer e ao exterior e pouco a refletir sobre os nossos atos, é por aí que nós vamos efetivamente nos curar. E Jesus também disse: não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque os odres rebentam e o vinho é desperdiçado. Como é que nós queremos nos encharcar de uma mensagem divina, que é proposição de redenção para a criatura? Porque o Evangelho de Jesus, embora tivesse sido trazido pelo Cristo, não é uma mensagem para Cristos. Os Cristos já vivem o Evangelho na sua mais pura essência. Jesus trouxe uma receita, uma rotina, uma postura, uma atitude da vida mental perante a vida para que pudessem redimir todos os seres imperfeitos e atrapalhados como nós somos.
E é por isso que o Evangelho, em geral, nós achamos que é uma proposta inalcançável. Mas, na verdade, o Evangelho é uma plataforma multifacetada que abarca consciências em diferentes níveis. E nós tomamos a nossa parte. O que é do Evangelho de Jesus que eu já consigo viver? Eu já consigo amar aqueles que são da minha família? Ótimo, não faz mais do que a sua obrigação. Eu já consigo me compadecer do caído na rua? Ótimo, também não faz mais do que a sua obrigação. Eu consigo me compadecer e não julgá-lo? Ficar enternecida por socorrê-lo sem saber de onde ele é? E se ele pertencer a uma convicção religiosa diferente da minha, mesmo assim eu ajudo ou não ajudo mais? Veja como a mensagem do Evangelho é diferente. Eu consigo amar os inimigos? Ou pelo menos consigo respeitá-los? Consigo não desejar que lhes sucedam mal? Consigo orar para que lhes sucedam bem? Eu já consigo entender que a felicidade é patrimônio de todos e que eu não estou numa competição e numa luta armada contra os meus semelhantes? Tudo isso são nuances do Evangelho do Cristo que nós precisamos aprender a viver na nossa vida diária, no lar, no nosso trabalho, nas atividades dentro do centro espírita. Onde nós estivermos, onde houverem pessoas, nós temos a oportunidade de exercitar essa atitude mental, no julgamento, na maledicência, nos atos condenatórios que os outros fazem. É assim que nós nos revelamos. Quando Allan Kardec escreveu no capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração, ele coloca mais ou menos 3 níveis de pureza de coração. Aqueles que sequer cogitam o mal, aqueles que se pegam pensando sobre o mal, mas colocam um esforço para pensar no bem, e aqueles que se comprazem no mal. Cumpre-nos refletir em qual nível desses nós verdadeiramente estamos, porque se nos dizemos espíritas, devemos assumir que primeiramente nós temos o compromisso de sermos cristãos redivivos, reviver o Evangelho do Cristo em todos os momentos e no máximo das nossas possibilidades e capacidades. E em segundo lugar, e não menos importante, o verdadeiro espírita é aquele que reconhece as suas imperfeições e se esforça por combatê-las. Porque permanecer vivendo com as imperfeições é muito confortável. Permanecer na zona de conforto é uma decisão nossa. Somos nós que vamos direcionar a nossa evolução espiritual. Progrediremos sempre, mas a velocidade e a intensidade com que vivemos os ensinamentos do Cristo é que vai garantir como que nós vamos progredir, se mais ou menos rápido. Então, voltando ao caso de Natanael ben Elias, ele houvera efetivamente sido curado. O paralítico começava a andar, e quando ele sai de lá, para onde ele vai? Agradece o mestre num neto ato de cordialidade e de aparência de virtude. E vai para o bar, confraternizar com os seus amigos, falar do grande feito, que Jesus houvera lhe curado, e que agora ele iria usufruir do mundo e curtir todos os prazeres materiais que lhe foram privados até aquele momento. Condenaríamos Natanael por isso? Qual de nós, se tivesse passado a vida inteira em cima de uma cama, não teria a vontade de curtir, de confraternizar e de comemorar? Mas a questão que nós precisamos pensar é: qual é a nossa postura íntima perante o Evangelho? Veja que Natanael se descobre, se desvela quando lhe é dada a cura. E assim também acontece conosco. Em geral, quando passamos pela privação, quando passamos pela dificuldade, somos anjos. Louvamos a Deus, adoramos, vamos religiosamente na casa espírita, na igreja, fazemos preces, promessas, oferendas, sacrifícios, ofertas, almas verdadeiramente caridosas. E quando a vida nos sorri? Quando nós somos testados? Porque Deus poderia ter nos criado perfeitos, mas onde é o nosso mérito? E é por isso que as tentações são necessárias. E as tentações são para o bem, ou as provas também podem ser, como esse caso, para nos provar qual a nossa atitude perante o Evangelho. Naquele momento, Natanael, portanto, se provava. E isso é um importante recado para a gente, porque se nós queremos uma vida nova, se nós queremos uma vida diferente,
precisamos olhar para a nossa vida no atual estágio, com os recursos que nós temos e perceber qual o nosso grau de aproveitamento desses recursos. Porque sendo fiel no pouco, sendo fiel nessas capacidades que nós achamos que são exíguas, seremos capazes também de ser fiéis no muito. Lembremos da lei de responsabilidade. Quanto mais recursos nós temos, maior a nossa responsabilidade de multiplicá-los. E foi por isso que Jesus ficou extremamente lamentoso em relação ao desfecho trágico de Natanael ben Elias. Que o mesmo não ocorra, portanto, conosco. Jesus era capaz desses grandes prodígios não por uma ação de milagre divino, mas porque ele tinha pleno domínio das suas forças mentais. Um espírito crístico, puro, que já houvera passado por todos os mecanismos de aperfeiçoamento que nós, como seres humanos, também passaremos um dia, nos ofertou um modelo e um guia indefectível para que pudéssemos nos conduzir. Como nós somos imperfeitos, nós passamos, além da fieira da ignorância, às vezes também pela fieira da maldade. E é comum que na nossa trajetória evolutiva deslizemos. Somos frágeis. Antes de sermos equivocados por ruindade, nós somos frágeis. Lembremos que Simão Pedro, não obstante amar muito o Cristo, o negou. Aquilo não foi, evidentemente, por ele ser um espírito malévolo, mas devido à fragilidade e o medo que faz parte de cada um de nós. E por isso Jesus escolheu se cercar pelos apóstolos simples e imperfeitos, para causar-nos identificação. Então veja que a forma como nós nos conduzimos não precisa ser uma linha reta diretamente para Deus. Oscilaremos, titubearemos, deslizaremos, teremos dúvidas, pensaremos se verdadeiramente essa história de viver o Evangelho de Jesus é uma boa proposta e vai nos causar algo realmente valioso, mas que no final dessas digressões e dessas ilações, concluamos pelo bem. Perseverar no bem pode ser a nossa principal prova nessa existência. Muitos de nós nos perguntamos por a nossa missão na vida. Qual seria a nossa missão? Talvez até esperaríamos uma missão como dos grandes mártires do Evangelho. Às vezes a nossa missão consiste simplesmente em perseverar, carregando a nossa cruz, que não é um madeiro pesado como o do Cristo, mas às vezes é uma cruz bem leve, como Chico Xavier costumava dizer, uma cruz de palha, que espicaça, em que incomoda e que nós vamos precisar arrastar por toda a vida. Mas não são importantes especialmente as experiências que temos, mas o aprendizado que nós temos fruto da experiência que vivenciamos. Como que é a nossa postura de confiança com a divindade? Quando nós rezamos o Pai Nosso, endereçamos a Deus, damos de carta branca para que Ele faça com o nosso destino o que lhe aprouver. Seja feita a vossa vontade. E efetivamente nós estamos satisfeitos pela vontade do Criador? Ou rejeitamos, recalcitramos contra as resoluções do divino e achamos que nós poderíamos fazer melhor do que o próprio Deus? Veja que o reino dos céus, como o próprio Cristo disse num diálogo com Hanã, isso está na obra Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos, é obra divina no coração dos homens. Significa que o terreno é nosso, mas o engenheiro é Deus. Precisamos fazer o nosso trabalho, mas precisamos também confiar que Deus faça a sua parte. Nós somos antenas psíquicas, como dissemos no início, e o nosso papel é de semeadores. Semeamos as sementes de vida e esperança, granjeando amigos ou recolhendo inimigos por onde a gente passar. Mas como semeadores, a nossa função é depositar a semente na terra. O clima, a chuva, o sol, o tempo, as estações são todas providências divinas. Precisamos também deixar que Deus faça o seu trabalho, mas precisamos pensar sobre aquilo que temos refletido. Veja que os crimes mais hediondos, antes de chegarem à consecução, passaram pelo pensamento. Quando nós assistimos, por exemplo, a um filme de terror que nos causa tanta ojeriza e tormento íntimo,
ficamos pensando como uma mente foi capaz de fazer aquelas projeções. Este é o poder psíquico e o poder mental, mas foi também através das mentes, e isso está escrito no primeiro versículo de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, que Deus, numa comunhão indefectível com os arquitetos da vida maior, plasmaram tudo quanto existe na vida material e na vida espiritual. Significa que pelo pensamento, as criações mais belas também podem vir a serem consolidadas e concretizadas, mas também aquilo que há de ruim. Portanto, os ideais mais elevados começam nessa postura íntima e nos pensamentos que nós vitalizamos. E o tempo inteiro precisamos observar aquilo que estamos pensando. Não um esforço quase psicótico, neurótico de correr atrás dos nossos pensamentos. Mas, em geral, a nossa própria consciência, como um aguilhão, nos indica se nós estamos pensando para o bem ou para o mal. Sabe quando nós temos um pensamento de inveja e um mal-estar toma conta de nós? O coração começa a palpitar. Sentimos uma inquietude sem palavras. Até ficamos meio enjoados, meio enojados. Essa sensação é a consciência reverberando no nosso corpo o significado daquele pensamento que está se afastando das leis divinas. Assim também quando nós oramos, elevamos o pensamento ao alto, pensamos em Maria Santíssima, na Mãe de todos nós. Um sentimento de paz, de quietude, de mansuetude se acerca de nós. Através desses efeitos muito simples, nós podemos avaliar a qualidade dos nossos pensamentos e como queremos ser felizes. Quando esse pensamento negativo se acercar, é só trocar a faixa. Há uma metáfora muito interessante que um amigo meu, Flávio, costuma contar, que é a metáfora da TV. É como na TV. Em geral, nós não sabemos qual a programação de todos os canais por onde a gente passa, mas o controle está nas nossas mãos e nós podemos modificar a programação através da seleção de um outro canal que esteja mais adequado com aquilo que nós queremos nutrir e que queremos elevar e vitalizar. Lembremos que na questão 649 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai apresentar as leis morais, e em especial a lei de adoração, ele vai dizer que adorar a Deus é elevar os pensamentos ao Pai. E nesse momento, nós nos conectamos com o Criador. Veja o poder psíquico. Se, através de um mero pensamento, eu posso adorar a Deus, contemplar a criação, emanar um sentimento de gratidão e de conexão com a criação divina, sentindo-me também parte dessa criação, eu também posso ser responsável pela construção de um futuro mais ditoso. Nós somos os construtores do nosso próprio destino. Quem se diz espírita e ainda acredita em destino pré-marcado, fatalista, ainda não está entendendo direito a mensagem. É lógico que nós temos um planejamento reencarnatório, uma programação com fatos importantes da nossa vida, mas é um conjunto de probabilidades em relação às quais nós vamos escolhendo. São os nossos pensamentos, as nossas atitudes e o nosso comportamento que vai desvendando o nosso desfecho. Estamos construindo o tempo inteiro o dia de amanhã. O nosso passado não podemos voltar no tempo para modificar, mas o nosso futuro está nas nossas mãos hoje. Somos hoje os responsáveis por construí-lo, através dos nossos pensamentos, que irão se desdobrar nas nossas ações. E Joana de Ângeles vai dizer que assim como nós temos no organismo físico automatismos, o meu coração bate, sem que para isso eu precise pensar, o meu tubo digestivo empurra o meu alimento que eu ingiro através de movimentos peristálticos, sem que para isso eu precise pensar. E todas essas funções biológicas que são automatismos biológicos, elas hoje são conquistas. Assim como nós também teremos conquistas morais, conquistas elevadas a partir dos hábitos que iremos vitalizar no dia de hoje. E ficamos pensando porque, em geral, temos uma inclinação maior para pensar no mal que eu não quero e o bem que eu quero eu não faço, parafraseando o apóstolo Paulo. São hábitos de séculos. E daí a nossa persistência para modificar esses hábitos agora, a fim de que no futuro eles sejam efetivamente conquistas.
Então veja como a mente é esse dínamo gerador de energia e o pensamento sendo vitalizado, uma ideia sendo vitalizada, vai construindo uma realidade diferente ao redor dos nossos passos. Nos lembramos, por exemplo, da cena do horto. Jesus, após o sermão do cenáculo e após se reunir com os seus discípulos na última ceia, ele reserva-se um tempo de recolhimento e meditação. Diz que vai até o horto, Monte das Oliveiras, para orar e meditar. E para isso, chama 3 dos seus apóstolos, que eram mais próximos e mais queridos: Simão Pedro, João e Tiago, conforme está na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. Lá chegando no horto, ele começa a meditar e exorta que os discípulos façam o mesmo. E o que acontece? Eles dormem. E esse sono, que é uma metáfora muito bonita para o sono espiritual que por vezes se acerca de nós, porque às vezes nós estamos com vontade de nos dedicar ao bem e de fazer alguma coisa útil e engrandecedora, mas parece que um torpor se acerca de nós e nos impede. É como se houvesse uma força mais poderosa do que a nossa vontade nos impedindo de fazer aquilo. Não podemos desprezar, como dissemos, as influências psíquicas que sofremos, mas não podemos esquecer que a nossa vontade é preponderante e que o bem é quem produz o arrebatamento irresistível. Mais uma vez o Cristo exorta que eles acordem e que possam meditar e orar com Ele. E mais uma vez eles dormem. Às vezes nós passamos a vida toda com esse sono espiritual, vivendo apenas para as necessidades materiais, que são muito importantes e que irão ser fundamentais para que a gente tenha, inclusive, conservação à vida. Precisamos trabalhar, precisamos conseguir e batalhar pelo nosso sustento. Muitos de nós aqui somos arrimos de família, temos bocas para alimentar em casa, então é lógico que batalhar por esse sustento e por essas conquistas materiais é importante e faz parte da nossa responsabilidade dentro da conjuntura familiar que nós temos. Mas não podemos nunca nos esquecer que, além dessa responsabilidade transitória, nós temos uma missão para conosco. Se a nossa casa mental é a nossa primeira morada, nós temos como primeira missão precípua, a nossa própria evolução moral. Não podemos nunca conservar o sono espiritual. Não podemos nos esquecer que nós somos espíritos em evolução. E ao invés de nos inquietar com o provimento material, esquecer esses momentos de recolhimento e de reflexão em relação aos nossos atos, porque no final tudo fica aí. Não tem gaveta no túmulo nem no caixão. É lógico que temos a responsabilidade, mas nunca podemos nos esquecer da maior responsabilidade com o nosso próprio futuro. A vida continua e nós, se desencarnaremos como houvermos vivido, precisamos gastar tempo em relação à reflexão dos nossos atos e também das nossas ações. E enquanto Jesus buscava meditar e orar, veja que, por ser um espírito puro e por ter uma comunhão indissociável com o Pai, ele mostrava aquilo como uma ferramenta pedagógica para o que nós deveríamos fazer. Porque se ele tem uma comunhão direta, ele não precisa parar um momento para. E em geral, nós desconsideramos muito o poder da prece. Achamos que é algo sem muita eficácia, sem muita importância, e designamos pequenos minutos ao longo das 24 horas do nosso dia para ela. Oremos sempre. Oremos nos momentos felizes, como louvor de graças aos céus, e sobretudo nos momentos difíceis. Oremos para aqueles que gostamos, porque é o maior presente que nós podemos dar aos nossos amigos, e oremos também para aqueles que nos odeiam ou que nós odiamos. Porque às vezes as palavras, elas não conseguem penetrar nos corações e a prece chega lá. Se somos antenas psíquicas, temos uma poderosa forma de comunicação uns com os outros, através dos nossos pensamentos. E as reverberações, as implicações dessa comunicação mental têm um efeito salutar ou nocivo, a depender da frequência com que nós pensamos. E o Cristo, naquela comunhão,
orando no horto e exortando que os seus discípulos fizessem o mesmo, na verdade estava se preparando para o momento derradeiro da sua paixão. E pouco tempo depois, acercava-se dele Judas Iscariotes, junto com a soldadesca romana, para o levar. E mais tarde, os apóstolos que ali estavam lamentaram a perda de tempo. Lamentaram através de um sentimento de remorso, por não terem permanecido atentos naquele momento crucial da caminhada do Mestre, por terem perdido aquele tempo precioso de convívio com o Messias. E assim também seremos nós, lamentando o tempo perdido, quando percebemos que perdemos a oportunidade na nossa vida presente de fazer mais pela nossa caminhada evolutiva. Não precisamos esperar ocasiões extraordinárias. Não precisamos esperar ganhar na loteria para espalhar a caridade em derredor, aplacar a fome do mundo. São razões e ideais muito nobres, mas nós não carecemos de recursos para ajudar quem quer que seja. A caridade moral é uma caridade muito pouco praticada e que recurso algum é necessário para que ela seja feita. Que nenhum de nós possa deixar a convivência e o contato com o outro sem dar-lhe o melhor que nós temos. Muitas vezes um sorriso, muitas vezes uma escuta de alguém que pede socorro, mas não consegue concatenar em palavras aquele pedido. Muitas vezes é aquele amigo chato que nos enche de queixas e de lamúrias, e é a forma dele descarregar muito da sua insatisfação perante a vida e de pedir socorro. Veja o quanto a escuta pode salvar alguém. Não guardemos a presunção de salvar os outros, mas não podemos deixar de dar aos outros o melhor que nós podemos, sem observar as falhas alheias. Dar ao outro o melhor que nós temos e resgatar dos outros também o melhor que eles têm. Porque não há nenhum de nós que seja tão cheio de defeitos que virtude alguma tenha. Basta perguntar às nossas mães. Elas sabem reconhecer as nossas virtudes. Que nós possamos olhar com otimismo perante a vida e ver no outro aquilo de melhor que ele tem a oferecer. E aquilo que são os defeitos, que são as imperfeições e que geralmente nós damos uma amplitude maior, que esqueçamos. Aquele espírito e aquele nosso companheiro já padece das imperfeições de carregá-las, já padece dessa infelicidade de carregá-las. Que possamos, portanto, ver sempre o lado bom. E através dessa atitude mental, através da nutrição desses pensamentos otimistas, vendo o lado bom da vida, nós, ao invés de ficarmos mergulhados nessas sombras pesadas que nos mantêm agrilhoados ao lodaçal das nossas iniquidades, nós vamos nutrir um sentimento de paz e esperança no futuro melhor. Chama-me muito a atenção a forma como Humberto de Campos terminou essa obra, Boa Nova. Ele termina no capítulo 30 de Maria. Pensemos na aflição de Maria, o quanto ela padeceu pelo fato de ter visto e ter presenciado e ter vivido a paixão do seu Filho único, do seu Filho puro, do Redentor sobre a terra. Contemplando-o na cruz, cravejado, padecendo pelos pecados do mundo, como o profeta Isaías vai escrever no seu texto sagrado, que o Cordeiro de Deus imolou-se ele mesmo, parecendo vergado ao ódio de Deus, mas na verdade sem pecado algum, carregando a iniquidade de cada um de nós. Ela simplesmente chora e entrega-se numa extrema confiança ao Pai. Pede que seja feita na sua serva a vontade divina. Aguarda resignadamente. E eu fico pensando, nós, com as nossas dificuldades naturais da nossa marcha, porque a maioria das nossas aflições, se não nessa vida, mas temos em outras, são absolutamente todas justas, e Ele que padeceu por aquilo que não cometeu de errado. E eu fico pensando, nós com as nossas aflições muito menores, o quanto sofremos, o quanto nos queixamos, o quanto nos sentimos injustiçados, e aquela mulher que teria todos os motivos do mundo para se insubordinar, não o faz.
perseverando até o final, ela, após a morte do Cristo e antes dele expirar, olha para ela e para João, dirigindo-se a João primeiro, dizendo: João, eis aí a tua mãe, e para ela: mulher, eis aí o teu filho. Naquele momento, ele institui essa fraternidade universal. É como se ele estivesse doando a sua mãe para todos nós. É como se, através daquele ato heróico, ele que estava sofrendo muito, passou por cima de todos os seus sofrimentos para dar um lenitivo a todas as criaturas. E essa mensagem secular, há mais de 20 séculos, não poderia permanecer esquecida. E é por isso que, através da doutrina espírita, nós buscamos reviver essa mensagem. E se efetivamente nós acreditamos naquela lição de fraternidade, precisamos olhar uns para os outros como irmãos. E ao invés de nos odiar e de brigar uns com os outros, buscar compreender. Ao invés de julgar os atos dos deslizes morais que nós também podemos cometer, ou até já cometemos um dia, estender mãos piedosas para ajudar a soerguer o culpado. Se somos irmãos, devemos gostar daqueles que vieram do mesmo Pai que nós. Se somos irmãos, sabemos que somos todos herdeiros do mesmo patrimônio divino. E é através do pensamento que nós vamos nos conectando nessa irmandade e fraternidade, suportando uns aos outros, tolerando-nos mutuamente e fortalecendo-nos juntos nessa comunhão. E Maria, depois dessa cena, vai viver em Éfeso, junto com o apóstolo João, recebendo na sua casa leprosos, pessoas que passavam por aflições as mais diversas, físicas ou morais, abrindo as portas do seu coração para acolher a todos. Quantos de nós conseguimos ressignificar a nossa dor? Quantos de nós ainda nos lembramos da mágoa de algo que alguém nos disse há mais de 30 anos? E hoje nós repetimos com detalhes tudo o que aconteceu. E será que com a mesma força nós lembramos também de tudo de bom que as pessoas nos fizeram? Nos lembramos de toda a caridade com que fomos agraciados, de todas as dádivas que nós temos? Porque se estamos hoje aqui nesse salão, temos no mínimo a saúde física, temos o discernimento que nos faz escolher melhor, ter a sabedoria de nos direcionar de uma forma mais construtiva perante a vida. Estamos no lucro. Aqueles que estão nos cemitérios e nos túmulos nos precederam para a volta ao mundo espiritual. Aqueles que estão nos hospitais sem poder se movimentar, infelizmente não têm essa mesma possibilidade que temos agora de ouvir e refletir sobre os ensinamentos do Cristo. Que possamos, portanto, aproveitar essa oportunidade. E Maria aproveitou. Até o fim da sua vida, ajudou a todos que bateram à sua porta, até que um dia, ela já muito velhinha, recebe um mendigo, sujo, maltrapilho, mal cuidado, que parecia ter andado muito e ter sofrido muito para chegar até ali. E ela, com o mesmo amor, abre os braços e o recebe. Quando ela se dá conta e olha para as mãos e pés descalços daquele mendigo, vê as chagas de uma aparente crucificação. Era o seu filho, que retornava para levá-la de volta ao seio do Pai. Ela desencarna em êxtase, mas antes de retornar ao mundo espiritual, ela faz um pedido: eu quero ir para os circos de horror, para os circos romanos, onde os cristãos são martirizados, porque antes de ir, eu quero deixar a minha alegria e o meu otimismo para aqueles que padecem as suas dores. Ela chega na cela, havia um grupo de cristãos prestes a serem devorados vivos por feras esfaimadas. Chega no ouvido de uma das meninas e lhe dá uma intuição: canta, minha filha, enche o teu peito de júbilo, encoraja-te nesse momento derradeiro e canta, para que entregue a sua vida para a vida maior. Esse sacrifício de apenas alguns segundos, você não vai sentir absolutamente nada, tomando o impacto da morte.
mas é através desse sacrifício que vão lhe abrir as portas da vida maior e que você terá verdadeiramente vida eterna. Veja, a intuição. Assim como Judas Iscariotes, no meio do seu torvelinho, ouve a intuição para o suicídio, aquela menina também ouviu a intuição de Maria Santíssima e começou a cantar em meio ao seu sacrifício. Vocês conseguem imaginar? Nós, sentenciados à morte, começar a cantar é no mínimo loucura. Mas é uma loucura que só compreende quem percebe a profundidade desses ensinamentos. Quem percebe e nutre esperança por uma vida maior. Porque a mensagem do Cristo nos serviu para isso. Todas as vicissitudes e aflições da vida presente de nada valerão. O significado maior pelo padecimento temporário e transitório dessas pequenas coisas pelas quais passamos é que a vida imortal nos espera, que todo sacrifício vale a pena, que a resignação e a coragem em todas as provas e expiações que enfrentamos é o que verdadeiramente vai nos dar as asas de libertação para a infinitude. E assim, aquela menina aquece à exortação de Maria, começa a cantar. E pouco depois, eles têm os seus corpos dilacerados. No olhar material, tinham perdido, foram aniquilados. No olhar espiritual, ascenderam como os cimos do progresso, devido à sua renúncia e sacrificação. Então vejam, meus amigos, essas grandes cenas dos cristãos primitivos devem nos servir de coragem e entusiasmo para que as nossas provas pequenas sejam enfrentadas com resolução e coragem. Todas essas cenas são transitórias e através do nosso pensamento que nós podemos direcionar uma conduta mais revigorante perante a vida, uma conduta, portanto, mais otimista perante a vida. Quando nós lemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, nós vemos que todas essas dificuldades são provas que nos são impostas para que nós tenhamos uma resposta mais otimista perante a vida. Precisamos bendizer a dor, não no sentido masoquista, mas compreender que a dor são essas pequenas correções. Assim como nós, pais e mães, também aplicamos correções aos nossos filhos, a fim de educá-los moralmente, de ensiná-los sobre o que fazer de certo e de errado. O Criador também faz conosco. Que possamos, portanto, perseverar e, sendo bons filhos, obedientes, refletir sobre esses ensinamentos. E já caminhando para o final, é importante quando nós falamos sobre um tema como esse de atitude mental da vida diária, falar sobre a vigilância. Nós estamos passando por um momento muito sensível do nosso processo evolutivo. Um movimento que já começou há muitos anos. Ouso dizer que desde a época do Cristo a transição planetária já havia começado. Os grandes espíritos, os espíritos nobres, eles são muito prudentes em não dizer uma data limite, como nós temos até documentários e alguns comentários espúrios a respeito disso. E essa prudência costumo repetir porque acredito que os espíritos nobres têm muitas razões para as ter. Isso significa que o nosso processo de transição planetária, em geral, vai levar ainda muitos anos. E é a nossa atitude mental quem vai definir esse processo. Por quê? Se nós temos uma psicosfera individual e somos antenas radiantes, nós nos conectamos uns com os outros e a psicosfera que nós vemos no planeta é a soma da psicosfera individual de cada um de nós. Portanto, se queremos verdadeiramente nos ambientar psiquicamente com um mundo de regeneração, precisamos pensar como os habitantes deste tipo de mundo. Ou seja, se o mal ainda predomina em nossos pensamentos, evidentemente, nós não estaremos ambientados. E a vigilância passa justamente por isso. É comum, num processo de transição planetária, que nós fiquemos encharcados e insatisfeitos por vermos o mal ser tão propagandeado. Ligamos a TV e vemos cenas de violência dentro das famílias, na sociedade. E muitas vezes o medo se acerca de nós. Que não tenhamos medo.
Num planeta de provas e expiações, estamos num hospital e escola. Estamos interagindo e vivendo com seres enfermos da alma, como nós também somos. Com seres ignorantes. O mal que nós vemos é produto daquilo que todos nós temos nutrido. E é a nossa conduta reformada, é a nossa atitude mental na nossa vida, todos os dias, que vai mudar esse panorama. Ao invés de ter medo, devemos ter coragem, permanecer vigilantes através da oração, pensando sobre o que temos pensando e analisar a natureza dos nossos pensamentos para substituir todos os pensamentos de maldade que ainda têm ressonância com o nosso passado delinquente por pensamentos positivos do bem e do belo. É apenas através do amor que nós vamos efetivamente fazer essa transição a fim de que todos nós possamos evoluir. Temos força suficiente para isso. Precisamos nos relembrar do Cristo quando Ele disse que somos deuses e que precisamos fazer brilhar a nossa luz. Essa luz, que pode ser uma usina, um dínamo de energia, começa com a nossa mente, começa psiquicamente. Que possamos, portanto, pensar melhor, pensar no bem, desdobrar isso em ações edificantes e mudar efetivamente a nossa conduta. Muita paz a todos, boa noite.